Oi, pessoal! Hoje, na aula de biologia, vamos ver os componentes químicos da célula. Bora lá! Bom, pessoal, os componentes químicos da célula podem ser divididos em inorgânicos, sendo a água e os sais minerais, e orgânicos. E na aula de hoje vamos estudar sobre os glicídios e os lipídios. Vamos começar pela água. A água é a substância em maior quantidade nos seres vivos, correspondendo a cerca de 70% do peso do ser humano. Por exemplo, um indivíduo com 70 quilos contém quase 50 quilos somente de água. Várias propriedades da molécula de água dependem da sua natureza polar. O que isso significa? Nessa molécula, embora a quantidade de cargas positivas, os prótons, seja igual à quantidade de cargas negativas, os elétrons, a sua distribuição não é uniforme. A região do hidrogênio fica positiva e a do oxigênio fica negativa. Isso ocorre por conta da eletronegatividade de cada um desses elementos químicos. Dizemos também que a molécula da água apresenta um dipolo e, por esse motivo, a água é um ótimo solvente de substâncias iônicas, como os sais, e de substâncias polares, como os ácidos e as bases, o que facilita a ocorrência das reações químicas necessárias à vida. Outra propriedade da água é a capacidade de absorver e de perder grandes quantidades de calor sem esquentar nem esfriar muito. Como os seres vivos contêm muita água, essa característica permite que a temperatura do seu corpo não varie muito durante a entrada ou saída de calor. Aqui temos um mapa mental sobre sais minerais, para facilitar o seu estudo. A energia que o ser vivo utiliza em suas atividades, por exemplo, formar suas células para se movimentar, produzir calor, provém da oxidação do alimento. O que é a oxidação do alimento? É a respiração celular. Isso por conta principalmente dos glicídios, também chamados de carboidratos ou açúcares, que são oxidados mais facilmente, mas as proteínas e os lipídios também podem ser usados com o mesmo objetivo. Além da sua função energética, os glicídios compõem algumas estruturas dos seres vivos, como o revestimento das células e os ácidos nucleicos, e participam de substâncias existentes entre as células de um tecido. Eles podem ser classificados em monossacarídeos, disacarídeos, polissacarídeos, amido, glicogênio, celulose e quitina. Vamos estudar cada um deles. Os monossacarídeos são conhecidos também como açúcares simples ou ozes. São os glicídios mais simples e que não podem ser quebrados pela digestão. De acordo com o número de átomos de carbono, eles podem ser classificados em trioses, ou seja, 3 átomos, tetroses, 4 átomos de carbono, pentoses, 5 átomos e assim por diante. A gente pode destacar 3 presentes em vários alimentos e que entram na composição de outros glicídios. Temos a glicose, frutose e a galactose. Os disacarídeos resultam da união de 2 monossacarídeos. Os principais são maltose, encontrada nos cereais e formada por 2 moléculas de glicose, a lactose do leite, formada por uma molécula de glicose e uma de galactose, a sacarose, também conhecida como açúcar comum, encontrada na cana-de-açúcar e na beterraba, formada por uma molécula de glicose e uma de frutose. Para entender o que é um polissacarídeo, precisamos saber que polímeros são substâncias formadas pela união de numerosas moléculas mais simples, os monômeros, em uma reação química chamada de polimerização. Na união entre cada um dos monômeros, forma-se também uma molécula de água. Assim, polissacarídeos são glicídios de longas cadeias, ou seja, polímeros,
constituídos pela união de muitos monossacarídeos, os monômeros. O amido é um exemplo de sacarídeo. Ele é a principal reserva energética da planta. É formado por mais de 1.000 moléculas de glicose, arrumadas em cadeias simples ou ramificadas. Outro exemplo de polissacarídeo é o glicogênio. Ele é a reserva de glicose dos animais. Suas moléculas são menores e mais ramificadas do que a do amido. A celulose também é um polissacarídeo. É um glicídio mais abundante na natureza, formado por cerca de 10.000 moléculas de glicose, em longos filamentos que se reúnem compondo um feixe de fibras. Ele participa do reforço das células vegetais. O nosso último polissacarídeo de estudo é a quitina. É um dos polissacarídeos nitrogenados presentes no esqueleto dos insetos e nos tecidos animais, nos quais funcionam como uma cola que liga as células. Os lipídios mais conhecidos são as gorduras e os óleos. Eles podem ser encontrados no leite e derivados, na gema do ovo, nas carnes, nos óleos vegetais e em frutos, como o abacate e o coco. Eles são presentes nas membranas de todas as células. Nas nervosas, formam várias camadas, que funcionam como isolante elétrico do impulso nervoso. Em geral, as moléculas de lipídios são insolúveis em água e solúveis em solventes orgânicos como álcool, querosene, clorofórmio, éter e benzina. A não solubilidade em água é explicada pelo fato de suas moléculas serem apolares, ou seja, não formam polos positivos e negativos como a água. Alguns lipídios, porém, apresentam uma região polar e outra apolar, e por isso misturam-se com a água e com outros lipídios. Os lipídios mais encontrados nos alimentos são formados pelo glicerol, álcool de 3 carbonos e 3 moléculas de ácido graxo. Outra classificação dos lipídios são os cerídeos. Eles possuem um álcool de cadeia longa ligado a um ácido graxo. Como exemplo, a gente tem as ceras e o favo de mel da abelha. Bom, outra classificação de lipídios são os esteroides. Eles são formados por um álcool de várias cadeias fechadas e compreendem os hormônios sexuais. Exemplos são progesterona e testosterona.